Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro. O programa é produzido nos estúdios da STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, interior do estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você se inscreve para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipping Brasilagro com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. No programa de hoje nós temos a satisfação e a honra e a alegria de termos de volta Manuel Hortolã. Manuel Hortolã, que é presidente da Cana Oeste, que é também presidente da Orplan, a Organização dos Plantadores de Cana da região Centro-Sul, diretor da COCRED, diretor da Copercana, e é um dos líderes mais atuantes, entusiastas aí da cadeia produtiva sucroenergética. Manuel, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu tenho a certeza que nossos telespectadores vão ter boas informações aí das ações que vêm sendo tomadas a favor aí do fim dessa crise, uma crise que nós estamos entrando já no 8º ano já está mais perto do fim. Está mais perto do fim com absoluta certeza, até porque ninguém teria ânimo para reiniciar, né? Então eu lhe agradeço a sua presença aqui e eu queria já de pronto que você fizesse uma avaliação do que foi feito em Brasília na Câmara Federal há poucos dias aqui e a importância desse evento e das lideranças que reuniu e a participação muito interessante, diria até atípica dos nossos parlamentares, porque nós tivemos ali, para quem teve o privilégio de assistir pela TV Câmara, pôde ver os deputados todos afinados no discurso, afinados com o tamanho da crise, demonstrando interesse aí de mudanças. Conhecedores da crise, né? Sem dúvida. Bom, de início, agradecer para você mais uma vez a oportunidade. É sempre para a gente um prazer poder estar aqui, conversar um pouquinho com você e passar um pouquinho também do que a gente está vivenciando aí para os nossos produtores de cana, para os telespectadores, enfim, noticiar um pouquinho. Esse movimento de Brasília, ele para nós aqui em Sertãozinho, foi praticamente uma sequência do movimento que nós realizamos aqui. A gente, durante esse tempo, entre o movimento e esse de agora, foram feitas algumas reuniões lideradas aí pessoal dos trabalhadores, pela Prefeitura Municipal e a Cana Oeste também sempre acompanhando, sempre presente, e acabou desaguando nesse movimento que foi que eles chamam lá, não é uma sessão plenária da Câmara, mas é um comitê de Câmara, um negócio assim, tem um nome particular aí, onde um deputado, ele pede essa reunião, e foi o deputado JHC de Alagoas, que fez o pedido, organizou... Isso através da comissão que é formada pela Frente Parlamentar em Defesa do Setor Sucroenergético. Isso, a frente esteve junto lá, inclusive o novo presidente lá, o Sérgio Souza, também esteve presente, né, conosco, o deputado Arnaldo Jardim, os sindicatos da alimentação com Antônio Vitor, da indústria química com o Edson, a Elizabeth Farinas, presidente da Única, e enfim, não foi o presidente da Unida, de última hora lá ele adoeceu, não pôde comparecer, mas teve o Gerson, que é diretor lá deles, também presente. Enfim, nós tínhamos praticamente todo o setor ali representado, a FEPLANA, a Orplana também participando, e esse evento, eu acredito assim, ele se soma às iniciativas que todos estão tomando individualmente, né? A Única tem suas ações, o Fórum do Setor Sucroenergético também estava lá, e também tem suas iniciativas, a FEPLANA, nós, e ali todo mundo reunido, a união faz a força, né? Então, aproveitando essa boa vontade, esse bom senso até eu diria, do deputado JHC de promover esse evento, e nos reunimos lá, pudemos, usando da palavra, muitos de nós lá, as entidades todas falaram, tiveram oportunidade, embora num tempo muito reduzido, mas deu para mostrar que a unidade em torno dos pleitos, a unidade em termos do desagrado com essa situação que aí está, de ver o setor definhando mais a cada dia, né? E os problemas são os mesmos. Eu acho que tudo que foi colocado lá
todo mundo está velho de saber, né? Quer dizer, enquanto tiver aí essa política do preço do combustível, é difícil ter solução, né? Eu fiz uma comparação. É claro que nós falamos, o governo fez alguma coisa, claro que fez. Tem ações pontuais que ele fez que ajudaram, no momento trouxeram um alento, mas não resolve o problema. O problema está em você definir a questão do etanol, qual é o programa que o governo quer, qual é o tamanho disso, na matriz energética de combustíveis, na matriz energética da energia, o que ele quer da energia elétrica do setor, né? Enfim, o empreendedor precisa ter horizonte, precisa saber qual é o rumo, aí ele entra. Do jeito que está, vai ser difícil. Infelizmente, nós estamos assistindo já no começo dessa safra, novas unidades em dificuldade, sem horizonte para resolver seus problemas, a gente sabe disso, e caminhando para o desastre que já aconteceu com muitas outras, que é a recuperação judicial ou mesmo o fechamento. E a gente está nessa tentativa de ajudar, chegar um momento que alguém possa mudar a cabeça desse povo e falar, vamos então atender a isso. Porque nós não estamos buscando solução para uma usina, nós não estamos buscando solução para um fornecedor de cana, nós estamos buscando uma solução que atende o país. É a questão ambiental, é a questão dos combustíveis, é a questão da energia elétrica, que o país está precisando resolver esses problemas e parte disso está no setor. Está disponível, está aí, né? Por uma feliz coincidência nesse dia, as manchetes dos jornais todos estamparam o pronunciamento do G7, que eles têm como meta até o fim do século, extinguir, né, digamos assim, o petróleo, o gás natural, o carvão mineral, os combustíveis fósseis. E eu acho que isso reforça muito o nosso pleito e reforça muito para a população, é importante que a população tenha ciência disso. O mundo está preocupado com a questão ambiental, onde a energia fóssil tem um peso muito grande nisso, né? E nós temos uma boa solução para resolver parte desse problema, que é o programa do etanol, é a cogeração de energia. E, infelizmente, nós tivemos uma política que, num determinado momento, aí, por tomada de decisão, no nosso entender, né, errônea, acabou causando um desastre todo aí para o país e encontramos todos nós numa situação que a gente está vendo hoje aí. Não é só o setor, mas é o país todo aí definhando, né? Infelizmente. E nós poderíamos realmente estar numa época ou numa condição muito melhor, né? Mas infelizmente é isso. Então, eu acho que foi muito importante esse movimento. Como você ressaltou, foram muitos parlamentares. Eu lembro que na hora que nós encerramos, tinha lá na reunião 61 deputados, mas acabaram passando por lá outros que faziam, e todo mundo querendo falar, né? A lista de deputados inscritos foi muito grande, além dos representantes das entidades todos, dos políticos presentes, muitos deputados fizeram questão de dar o seu recadinho lá. E todos sintonizados, reconhecendo os erros, reconhecendo as necessidades do país e entendendo ou apontando o setor como uma solução para isso. Então, acho que valeu a pena. E é importante ressaltar, né, que nós aqui, Sertãozinho, porque é um município que sente mais na pele os efeitos da cadeia disso tudo, esteve muito bem representado lá. Foi um trabalho bem feito aqui pelo sindicato, pela prefeitura, pelo SEISE e por nós, que nós fomos lá ao todo com 4 ônibus, praticamente 150 pessoas presentes lá. Então, cumprimentar a todos que puderam dispensar um pouquinho do seu tempo e nos acompanhar nessa luta aí. E aí, Maneco, eu fico muito à vontade para falar isso, você me prestigiando aqui com a sua presença no meu programa. Todos os pronunciamentos feitos pelas nossas lideranças locais aqui foram pronunciamentos vigorosos. O seu, o do Antônio Vitor, do Paulo Galo representando a indústria de base e do próprio prefeito Zezinho Gimenez. Quer dizer, foram pronunciamentos feitos que realmente chamaram a atenção não apenas dos parlamentares presentes e das lideranças da cadeia produtiva, mas com certeza dos telespectadores também que tiveram aí o privilégio de poder assistir um debate que foi mais de 3 horas na TV Câmara. Foi das 10 às 14. Exatamente.
E houve até um momento em que a reunião foi interrompida e recomeçou em seguida para se aproveitar a oportunidade. Não me ocorre, Maneco, de eu ter assistido, acompanhado um outro evento dessa envergadura na Câmara Federal. Houveram sim participações de lideranças nas comissões, mas todas as lideranças presentes junto com os parlamentares não me ocorre. Você lembra de alguma outra oportunidade que tivesse acontecido isso? Não, nós tivemos em situações diferentes, né, na questão quando do Código Florestal, mas não reunião como essa. Eu acho que realmente eu acho que a organização do evento, né, foi muito boa. E isso também demonstra, Ronaldo, que as lideranças que têm atuado, principalmente as lideranças políticas, por exemplo, nós tivemos o Arnaldo Jardim presidindo essa Câmara Setorial, Frente Parlamentar, a Frente Parlamentar em defesa do setor sucroenergético. Frente né? Essa que foi lançada aqui em Sertãozinho também durante um evento da FenaSul. E nós fomos todos a Brasília quando da instalação dela, né? E agora, quer dizer, o Arnaldo fez um bom trabalho, isso acabou unindo os participantes da Frente Parlamentar, que realmente é um número expressivo de deputados, e agora houve a reinstalação agora com o Sérgio Souza assumindo, e então eu acho que isso é fruto de quem tem andado à frente dessas frentes parlamentares lá no governo e do trabalho das nossas entidades, que estão mais assíduas, mais frequentadoras, digamos, dos gabinetes, do Senado, da Câmara. Nós estamos bem mais presentes em Brasília. E esse talvez seja o trabalho mais difícil, o corpo a corpo que vocês vêm fazendo, né? E isso, assim, a gente entendeu isso, não adianta, muitas vezes você fica aqui brigando por produtividade, brigando por uma coisa ou outra, uma penada lá muda todo o rumo, você perde tudo que você conquistou, né? Como nós estamos perdendo agora. Então é preciso estar presente lá, não tem um setor que quer ter a sua marca, que quer ter a sua presença, ele precisa estar lá assiduamente em Brasília. Isso ficou muito claro, o resultado desse trabalho que vocês vêm fazendo, e eu sei do seu desprendimento nesse sentido. A própria Orplana, ela historicamente vem se destacando por fazer esse trabalho, porque a gente estava falando agora disso mesmo. O discurso dos parlamentares, todos eles, todos os discursos de todos os deputados, ele era um discurso convergente àquilo que vocês, como líderes, vinham apresentando como reivindicação e como constatação e dando resultado, mostrando como é que está a crise, os efeitos da crise aí. Então, se a gente voltar um pouquinho na memória, isso para você é muito fácil, para mim mais ainda, porque como jornalista acompanha 30 anos o setor, até pouco tempo atrás, eram muito poucos os parlamentares que se dignavam a defender o setor como um todo. Um setor que sempre foi muito mal visto perante a opinião pública, perante a própria mídia, perante os governantes também. E eram poucos os parlamentares aí que vestiam efetivamente a camisa em defesa do setor canavieiro. Muito se falava entre quatro paredes, mas fora delas era difícil. Exatamente. E o que se viu nesse dia lá em Brasília é ao contrário. Havia todo mundo falando, o próprio deputado Roberto Balestra, ele até publicou um artigo no Diário da Manhã da última quarta-feira. Nós republicamos o artigo no Clipe do Brasilagro, onde ele conta um pouquinho o que ele falou lá. Quer dizer, ele já foi produtor de etanol, né? Ele foi proprietário de uma destilaria, perdeu, e ele fala, não perdi por incompetência. Isso. Mas é o que nós estamos assistindo hoje, né? O setor está definhando, o setor está indo para trás, não é por falta de competência de quem está aí mesmo, são as políticas que foram tomadas que levam a essa situação. Verdade. Dentro desse âmbito, como é que você viu o anúncio do Poder Judiciário de Sertãozinho decretando a falência da usina Albertina? E ao mesmo tempo a Carolo, que encontra-se em recuperação judicial, anunciando aí a desmobilização de ativos. Olha, é claro que são notícias que não são boas para nós, né? Porque elas acabam acontecendo numa hora imprópria, onde a gente vê as coisas se avolumando no pior, né? E não na solução.
O bom seria, olha, tal indústria que ia entrar em recuperação não entrou, né? Verdade. A outra que ia para falência não foi. Mas nós estamos vendo que as coisas estão se avolumando, se concentrando no pior, naquilo que nós não gostaríamos que acontecesse. Então, eu comentava isso, quer dizer, como a região está encolhendo em termos de unidades industriais, né? Nós já perdemos aqui, não foi nada a ver com essa crise, mas já perdemos aqui no passado a Santa Lídia, havíamos perdido já o Galo Bravo, né? E agora a usina Albertina, o Carulo, São Geraldo, Carulo, né? Então, o próprio município nosso tinha acho que 7 unidades aqui, considerando as 2 pequenas de álcool, né? A Santa Inês e o Lopes da Silva, e mais 5 usinas, né? E hoje nós já perdemos 3 aí, né? Então não é bom. Eu acho que isso para o município, para as associações, para as entidades de classe da região, né? Ou seja, a própria cooperativa, nós tínhamos um volume de usinas para comercializar produtos que eram todos associados nossos. Hoje isso aí encolheu significativamente, porque uma empresa tem 5 unidades aqui, a outra tem, sei lá, 10, a outra tem 4, né? Então isso vai enxugando o número de participantes. Os próprios eventos que nós estamos, tradicionalmente, pertencem ao setor, nós estamos vendo o público mudar, além de enxugar, muda completamente. Esses prêmios, por exemplo, ontem teve o Prêmio Visão, tem o outro que é feito pelo Josias, né? Vai perdendo um pouco aquele brilho de antigamente, porque muda a turma, né? Eu fui num evento esses dias aí, conhecia pouca gente lá. Falei, nossa, eu vim aqui e era todo mundo de casa, né? Você encontrava a sua turma, né? Tudo de casa. Ou eu estou persistindo muito, não sei, ou não devia estar lá. Mas, enfim, é uma situação, não é nada boa, não. Eu vejo aqui para a nossa região, é claro, a gente fica triste por isso. Eu acho que quando eram as famílias que estavam à frente, a forma de relacionamento era muito diferente, muito mais aceita, muito mais viável para nós, era muito mais fácil para nós, entendeu? Hoje, nossas próprias entidades têm que estar buscando a profissionalização, buscando ter equipes bem preparadas para fazer frente a essas coisas que se tornaram necessidades para nós. Quer dizer, nós precisamos nos adaptar a esse tempo, né? Uma questão que eu queria ouvir a sua opinião, que é muito importante, é a seguinte. O jornal Valor Econômico, há umas 2 semanas atrás, publicou uma matéria destacando que há um grupo, embora pequeno, mas significativo, de usinas cuja gestão é considerada de alta competência, de alta performance. Por exemplo, e citavam até nomes, Usina Colombo, Grupo Bazan, Usina Grupo Ipiranga, o próprio Grupo Viralco, da família Toniello, são exemplos práticos de usinas que não estão no vermelho. Podem estar até convivendo em determinado momento com um certo tipo de grau de resultados, né, de dificuldades, mas no todo são usinas que têm resultado azul, né? A diferença são os próprios donos que controlam e pessoas, famílias que conhecem profundamente a questão da cana-de-açúcar. Essa é uma outra questão que já foi levantada pelo próprio Jornal Valor Econômico, que muitos desses investimentos que não deram certo, e principalmente de capital estrangeiro, porque não foi dada a atenção devida à cana-de-açúcar, que representa 60%, um pouquinho mais, menos, do custo de uma usina. E essa falta de conhecimento da cana-de-açúcar, da parte agrícola, faz com que realmente o resultado no final seja bom ou não tão bom assim. Vocês, como produtores de cana e fornecedores de cana, e você como presidente da Orplana, você sente também diferença em tratar com esses empresários e tratar onde o dono ainda comanda o processo como um todo? E isso difere muito de outros grupos onde nós temos os executivos, que muitas vezes vêm do mercado, mas não do mercado do setor sucroenergético? Mas a diferença, eu diria para você, que é quase do dia para a noite. Entendeu? Porque
quando se conversa com o dono do negócio, né, as soluções são mais rápidas, são mais ágeis, né, o entendimento é mais ágil também, você alcança os objetivos de uma forma melhor, quer dizer, você constrói o entendimento ali, eu e ele tratando, né? E é o que ocorre hoje com alguns grupos aqui da região, todos esses que você falou e mais alguns. Mais alguns, né? E principalmente os grupos estrangeiros, eles importam, né, ou migram o que tem de gestão lá para cá. E são realidades muito distintas, né? Muito distintas. Então, a gente estranha e, por incrível que pareça, quase que as dificuldades vão num crescente, sabe? E, enfim, a gente já vem comentando isso há algum tempo, né? E sentimos num determinado momento que a Orplana precisava começar a pensar nesse novo tempo. E daí nós iniciamos um trabalho de reestruturação, contratamos aí a Marquestrate, com o professor Marcos Flávio à frente, fizemos um trabalho de base, agora estamos começando a implantar esse trabalho que foi feito, né? O que ela apontou para nós estamos começando a implementar aí as medidas para que a Orplana possa se adequar a essa realidade. E eu achei tão interessante o trabalho que trouxe também a mesma empresa, a Marquestrate, para fazer isso conosco aqui com a Canoeste. E já estamos em andamento com esse trabalho também, porque eu tenho aqui Dreyfus, eu tenho aqui Bung, eu tenho aqui Raizen, né? São grandes grupos que estão aí dentro da nossa região. E fora isso, enquanto presidente da Orplana também, a gente tem que estar lidando com os outros. Mas é a troca de pessoas, né? Quer dizer, tudo precisa falar com o outro. Você vem aqui, mas eu preciso falar com o outro. Você vai no outro, precisa falar com o outro. Quando não, precisa falar lá com o país. Então é um pouco é bem diferente. Sim. E não tenha dúvida, ficou mais difícil para a gente. Esse depoimento que você está fazendo agora, Maneco, ele foi feito exatamente da maneira como você o fez pelo Antônio Vitor, reclamando, o Antônio Vitor, que é presidente do sindicato da indústria da alimentação e do açúcar de Sertãozinho e região, e é também dirigente da Força Sindical Estadual e Nacional, ele falou exatamente a mesma coisa. A dificuldade de você tratar com o dono, onde você tem olho no olho, fio do bigode funcionando, confiança, atenção, né? E a coisa anda. E agora, se vai realmente nesses grandes conglomerados, você fala com um, fala com o outro, e vai indo e tal, e aquilo tudo não leva para o lado nenhum. Né? Se a relação trabalhista é assim, se a relação com os fornecedores de cana é assim, não dá para se esperar realmente um resultado diferente do que aquele que a gente vem assistindo aqui. E veja, né, quer dizer, enquanto associação, né, o nosso interesse é que o produtor de cana tenha uma boa matéria-prima que vai remunerar o melhor e vai ajudar a usina também a ter uma remuneração melhor, ter um ganho maior, né? Então, o objetivo do trabalho é esse e fica difícil entender, às vezes, os obstáculos que a gente tem aí para os fornecedores de cana, né? Quando devia haver uma certa facilitação. Você lembrou aqui, né, que esses grandes grupos, todos, não só tiveram, como têm ainda problema com suas lavouras, né? E tanto é que estão buscando terceirizar as áreas para produtores, estão tentando isso, estão estimulando isso, né? Então, o ideal seria que houvesse um trabalho mais forte no sentido de fortalecer o fornecedor, de dar mais transparência no sistema, nas informações, né? Para que houvesse a confiança, o respeito mútuo aí e pudéssemos crescer todo mundo junto. E houvesse uma efetiva parceria, não é? Claro, é isso. Eu vou chamar um rápido intervalo, nós voltamos já com o Manuel Ortolan, presidente da Orplana, Organização dos Plantadores de Cana da região Centro-Sul.
De volta com o TV Brasilagro, recebendo hoje aqui nos nossos estúdios em Sertãozinho, no interior do estado de São Paulo, Manuel Ortolan, presidente da Orplana, Organização dos Plantadores de Cana da região Centro-Sul, também presidente da Cana Oeste e também diretor da Copercana e da Cocred. Você mencionou a questão de relacionamentos e falta de conhecimento desses grandes grupos, principalmente os estrangeiros. Eu quero rememorar aqui uma entrevista que eu fiz com o ex-ministro da Agricultura, Antônio Cabreira, que em determinado momento, naquela euforia pós 2000, 2001, ele se associou com a ADM. A ADM, que é um dos grandes gigantes mundiais aí de commodities, produção de grãos, exportação de grãos, e chegaram a construir uma grande usina no Triângulo Mineiro, e ele fez esse relato. Se não fosse ele ter feito o relato, eu ia ser muito sincero para você, Maneco, eu não ia acreditar. Então, se você também duvidar do que eu for falar, dá para buscar lá na série dos 300 e poucos programas da nossa história aqui, a entrevista com o ministro Cabreira. Ele contou o seguinte: ele desenvolveu o projeto, construíram a usina, começaram a produzir cana, inclusive ele era uma grande parte da área de agrícola era dele, da família dele, e aí ele chegou um momento e falou: olha, nós precisamos agora buscar fornecedores de cana. E a ADM falou: tudo bem, vamos buscar eles. Então começaram a mapear, buscar, quem tinha, incentivar. E aí, quando ia começar a safra, ele falou: bom, agora que estrutura que a gente vai ter para buscar essa cana, para cortar, para quem não tem possibilidade de cortar a cana, a gente vai ter que ir lá. E aí, o executivo americano, que estava acompanhando todo o processo desde o início, desde a fase de planejamento, falou: olha, não tem nada disso, aqui vai ter que ser que nem nos Estados Unidos, o fornecedor vai ter que entregar a cana dele na balança, a relação nossa com o fornecedor vai passar da balança para dentro. Um negócio completamente irreal. Ele falou: não, mas isso, quando você fala assim, é etanol de milho que vocês produzem nos Estados Unidos. Né? E aí você pode comprar milho, você compra na bolsa e manda buscar onde tiver o milho. A cana não, a cana você tem no entorno aí de 30, 40, 50 quilômetros, um raio aí da usina, é aquele fornecedor lá, não tem para ser diferente. E aí a ADM, em função disso e de outras casas maiores, desistiu do projeto, inclusive, de construir as outras 5, 6 usinas que nós teríamos aqui. É um negócio completamente, para quem vive e conhece usina, como o nosso telespectador conhece aqui, ouvir um relato desse vai imaginar: ó, isso não tem sentido nenhum, né? Mas é por aí mesmo, é isso. Eles acabam vendo pelo no ovo onde não tem ovo e na galinha que tem... Eles têm toda vamos dizer assim, uma visão do negócio de lá, uma expertise do negócio, e querem importar isso tudo para cá. Quer dizer, aí a realidade aqui é outra, né? É isso que a gente sente isso realmente nos grandes grupos. A ordem vem de lá, né? Então, é para plantar tantos mil hectares, não importa se está chovendo, se não está chovendo, como é que faz? Não, você tem um período ótimo aí para plantar, tem uma estrutura, dá para plantar tanto, não é para plantar tanto. Então, tem que correr. Aí vira o canavial que muitas vezes a gente vê por aí, né? É verdade. Maneco, como é que está indo essa safra 2015 e 2016? Bom, ela em termos de moagem não começou muito bem por causa da chuva, né? Uhum. Agora já firmou a safra aí, foi uma safra que começou um pouco mais tarde do que o normal, em função da seca do ano passado, do desenvolvimento das canas, né? Então eu diria o seguinte, que eu acabei de ver uma posição de 1º de junho, onde mostra aí que, por exemplo, o Centro-Sul está praticamente São Paulo, com 10 milhões de tonelada esmagada menos do que na safra passada. Em termos de qualidade de cana, em função dessa chuvarada que andou tendo em fevereiro, março, abril, né? Maio também choveu. Bem na entrada de junho também tivemos chuva, né? Nos 2 primeiros dias aí. A qualidade, o teor de açúcar da cana, o ATR, como nós chamamos, ele está menor do que o da safra, quer dizer, a cana tem menos açúcar do que o ano passado na mesma época. Isso significa menos remuneração ao fornecedor? Em contrapartida, nós estamos tendo mais produtividade. Tá. Quer dizer, a cana está rendendo em torno de
6, 7% a mais do que a safra passada. Estima-se hoje um volume de cana que talvez, né, não se consiga moer tudo, porque começamos mais tarde, né, e as usinas, algumas usinas fecharam, outras ainda vão parar. Então, talvez o canavial que esteja aí não possa ser todo ele processado durante a safra, o que significa dizer você deixar um pouco de cana bisada, que também projetaria uma antecipação da próxima safra. Certo. Então essa deve terminar mais tarde, a próxima deve começar mais cedo, com uma entre-safra menor, né? O mercado de açúcar está aí, até onde a gente sabe, abastecido, tem estoque. O Brasil está produzindo, o mix está mais pro lado do etanol. Evidentemente, esse grande número de usinas em dificuldade, a moeda para a realização do dinheiro melhor que tem é o etanol, a mais rápida, é o hidratado, né? Então, a turma está começando a safra, focando mais no hidratado, porque é o jeito mais fácil de fazer dinheiro, né? E sem muita chance aí de preço melhorar, né? Subir, então... Horizonte, o que tem de bom? A produtividade do canavial está melhor, mas vamos ter uma contrapartida com certeza no volume de ATR, na quantidade de ATR. Como é que você sempre você largou na frente aí na defesa para que o fornecedor de cana também tivesse participação na questão do bagaço, da cogeração de energia, quer dizer, fosse remunerado pela matéria-prima que é usada para a produção de bioeletricidade. Isso está evoluindo? Vocês estão conseguindo um entendimento com as usinas já? Ainda não pusemos isso como pauta efetiva, tá, mas já falamos, não houve, vamos dizer assim, nariz torcido, né? Eu acredito que hoje são praticamente 170 unidades ou mais cogerando, né? Então, eu acredito que já há assim uma noção de que está na hora de fazer isso, né? Alguma usina já remunera o produtor? Não, em termos de bagaço, não. Tá. Mas esse assunto já foi assim, pelo menos comentado nas nossas reuniões no Consecana, não pautado, mas comentado. Não se dá muita corda no assunto, mas também não houve a não aceitação, digamos assim. Eu acredito que nós vamos ter dois produtos aí. A palha poderá ser um produto para o fornecedor vender a parte, né? Ela não entra na questão do Consecana, da cana. Então, se a usina precisar ou alguma outra empresa precisar de palha aí... Quem tem uma termoelétrica pode usar. Cliente potencial. Hoje já tem... região de Lençóis, esse trabalho de fornecer palha para a usina enfardada, né, já está bem avançado. E já um grande número de unidades estão enfardando palha. Isso vem até ajudar algumas situações, por exemplo, recolher palha no entorno de matas, de reservas, né, fazer algum tipo de acero recolhendo palha próximo às rodovias, retirar a palha ajuda no controle de pragas, né. Enfim, a gente está encontrando caminhos para a utilização da palha. Já o bagaço é na questão mesmo eu acho que do Consecana, tá, né? Porque é um componente da cana, a cana é caldo e fibra. Caldo dá açúcar e a etanol, e a fibra é cogeração, né? Quem não está cogerando, via de regra, está vendendo o bagaço, né, num preço bom de mercado também, porque está havendo procura. Então, eu acho que está bem maduro para nós trabalharmos essa situação. Eu tenho confiança que alguma coisa vai sair. Essa questão que estava atormentando a todos os produtores aí, com blitz aí de Polícia Federal, promotores, CETESB, você até contou uma ocasião, uma situação
uma situação no mínimo inusitada ocorrida numa propriedade sua, que alguém parou na frente, descarregou um caminhão de lixo e a Polícia Florestal foi lá e autuou você porque você estava dentro da fazenda. Dentro da fazenda, você era vizinho do lixo, né? Isso aí serenou, acalmou um pouco, continuam ainda ações aí que trazem insegurança, inclusive jurídica, para os produtores? Olha, isso eu acho que está mudando um pouco, está melhorando esse tipo de coisa, né? Realmente isso foi uma questão atípica, o lixo continua lá na estrada, do mesmo jeito, mas pelo menos na propriedade assim não está havendo maiores problemas. A gente tem o risco, porque é vizinho de cidade, então o risco está aí. Mas mesmo as questões, por exemplo, com o fogo, praticamente a nossa região já está com 90%, 92% da área colhida mecanizada crua, né? As grandes áreas não podem mais ser queimadas como forma de colheita, né? Você não pode pôr fogo. O que sobrou ainda? Pequenos produtores que até 2017 ainda podem queimar, mas também num processo que é para terminar em 2017. Então, essa safra mais uma praticamente, e isso está zerado. É o que a gente fala, quem enxerga um canavial, por exemplo, você vai ver canavial hoje, nós estamos deixando um palheiro no chão, né, que é de combustão muito fácil, né? Então, fogo, praticamente daqui para frente, a exceção dessas pequenas áreas aí, que é muito pouco, né, vai ocorrer fogo acidental. Então, nós vamos ter agora, como política, como tarefa, digamos assim, tomar medidas preventivas para evitar, se um fogo for colocado, que haja um desastre maior. Inclusive foi feito um trabalho muito bom com o pessoal aí de bombeiro, de polícia florestal, a CETESB. É um trabalho, a CETESB acho que não está nesse trabalho não, onde você cria um critério, né, para, por exemplo, de autuação. Então, botaram fogo lá, eu já não queimo cana faz 10 anos, mas puseram fogo lá num talhão. Então, se chegar lá e ver que eu tenho os aceros feitos, se eu, enfim, uma série de cuidados lá que eu tinha que fazer, eu fiz. Certo. Né? Não ninguém mais queima e não tem sentido mais eu estar queimando também. A colheita já é mecanizada, o plantio já é mecanizado, então para que eu vou queimar cana? Mas alguém pode pôr fogo lá. Eu tomei os cuidados, houve controle do fogo, digamos, facilitado em função dos cuidados que eu tomei, então você tem uma situação favorável para você. Não é mais chegar lá e meter o lápis de qualquer jeito, né? Então isso foi muito bom e é um trabalho construído, é um entendimento construído, todo mundo participando, reuniões, sugestões, e chegou-se a um trabalho que está aí. Então, eu acho que está havendo mais consciência em relação a esse tipo de coisa, as questões ambientais. O produtor não está aí para ser bandido, não está aí para promover desagravo de nada, para destruir nada, né? Mas nós estamos sujeitos, porque estamos lá no campo, tem estradas, tem transeuntes, tem beirada de cidade, tudo isso tem, mas eu acho que a era do fogo está ficando para trás. Né? Deixa eu lhe perguntar uma outra coisa. Nós estamos aí às vésperas aí de mais uma edição da Agronegócios Copercana. Talvez das grandes ações desenvolvidas pela diretoria da Copercana, onde você integra essa equipe liderada pelo Toninho Toniello, tenha sido esse advento e evento de reunir fornecedores de cana, produtores de cana e fornecedores de máquinas e insumos. É a 11ª edição? 11ª edição. 2015. Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho. E agora em casa própria, né? Em casa própria, exatamente. Eu queria que você comentasse um pouquinho, são 70 fornecedores que vão participar, parece que esse é o número. O número aumentou, né? Nós temos mais procura de gente querendo participar. Eu acho que essa feira nossa, ela vem num crescente, né? Exatamente. Todo ano a gente vem com alguma novidade, vem implementando a feira para que haja
além da questão da venda, né, do negócio em si, um atrativo também para a pessoa ir ali, descontrair, conversar um pouco, trocar ideias sobre o setor, como a gente está fazendo aqui também, as pessoas podem fazer lá, né? Mas a gente faz isso com um objetivo até de melhorar o negócio para os fornecedores, porque quando a gente concentra um volume de venda maior, antes disso nós estamos trabalhando com as empresas um preço melhor, uma condição de negociação melhor para oferecer aos produtores. Então, às vezes a gente fala assim, poxa, mas no ano como está esse aí, alguém vai comprar, a feira vai ter movimento? Claro que vai. Vai porque ali ele vai ter um negócio melhor do que se ele esperar mais um mês ou for comprar em separado, né? Então, eu tenho certeza que a feira vai ter movimento, que a feira vai vender, porque é uma oportunidade realmente boa para comprar. Isso há o entendimento tanto dos fornecedores, não os fornecedores de cana, os fornecedores de insumo, as empresas, né? E da diretoria, que essa intenção, esse objetivo da feira, ele é real. Nós proporcionamos um negócio melhor para os fornecedores de cana e até para atendê-los nessa hora difícil. Se eu tenho um preço melhor, uma condição melhor para ele poder comprar, eu estou dando um alento para ele continuar cuidando do seu canavial, continuar seguindo em frente, né? Então, em função disso, e os resultados têm sido bons, o que mostra o interesse do pessoal de continuar participando conosco e até mais empresas querendo participar, né? Só pode comprar lá desses fornecedores da própria cooperativa cooperado? São os cooperados. Tem que ser cooperado. São cooperados, isso. A feira é para isso, né? E quem não é cooperado tem uma oportunidade. Pode ficar, né? Pode ficar, exatamente. Pode ficar. E repetindo, são condições vantajosas e diferenciadas do do dia a dia. Do dia a dia, exatamente. Que é o princípio básico. Se eu vou comprar 10 toneladas, eu tenho um preço X. Se eu vou comprar 10 mil, a empresa me faz um negócio melhor. Claro. Então, é isso que nós fazemos lá. Para as empresas que vão estar lá conosco, todas elas têm um volume de venda expressivo nesse curto espaço de tempo, praticamente 4 dias. Então, é daí as vantagens para todos, né? E pelo histórico das 10 primeiras edições, Manuel, o fornecedor, a família do fornecedor, que é agricultura familiar, né? Embora o governo não reconheça, o pessoal já espera para esse momento, para desenvolver aí a pesquisa e dar as ordens de compra? Espera, com certeza espera. Vale a pena. Vale a pena. E mesmo nós, quando estamos já há um mês, né, da feira, que as pessoas começam a procurar, a gente fala, olha, melhor se aguardar a feira, porque lá vai ter condição melhor, né? Então, dentro dessa linha aí. Quais são os dias que vai ser realizada? De 23 a 26. Certo. Né? No centro de eventos novo. No centro de eventos da Copercana. Isso. E fica ao lado do clube do clube recreativo. Dos funcionários da Copercana também. Perfeito, perfeito. Então está feito o convite aí. Para quem é associado, tem a obrigação já de ir. Para quem não é associado ainda, aproveita, conhece lá, vê as vantagens e acaba se associando. O ano passado nós já fizemos lá, né? Então eu creio que o acesso está bastante conhecido já, né? Já não vai ter problema não. A relação, aquilo que se viu, voltando para o começo do nosso programa, aquela sinergia entre os elos da cadeia produtiva que você sempre defendeu, continua defendendo, quer dizer, o fornecedor de cana, o usineiro, a indústria de base, os trabalhadores, essa relação você está percebendo, está andando junta, está vendo essa sinergia, está vendo esse respeito a cada um dos elos aí? Tá, olha, eu posso até falar mais aqui pela nossa região, né? Que eu acho que a gente tem feito um bom trabalho nesse sentido, nos encontrando sempre, promovendo eventos, procurando que todos participem, né? É o caso dessa feira nossa, mesmo vamos dizer, gente que não vai lá para comprar, mas fazem parte do nosso rol de negócios, né? Que são pessoas da indústria, acabam passando por lá, fazendo uma visita, até no sentido de uma cortesia com a diretoria, pelo relacionamento que a gente tem. E, enfim,
Isso está existindo. E é o que eu falei, em função até da dificuldade que o setor tem, essa união é necessária, né? Nós precisamos estar... Não adianta resolver o problema de um, nós temos que estar enxergando o todo. A melhor solução para o setor, ela vem da somatória dos problemas que nós todos estamos passando. Então, quem é do transporte tem seus problemas, quem é do fertilizante da indústria de insumo tem seus problemas, a indústria de base tem seus problemas, nós os nossos, mas nós estamos tratando de cana, açúcar e álcool, de usina, de máquinas, de implementos, né, de lavoura, e todo mundo está envolvido. Não existe uma coisa dessa que possa ir bem sozinha, né? Nós temos, eu fiz essa pergunta para você na última participação sua aqui, e eu vou repeti-la. Há muitos casos de famílias e produtores deixando a atividade da cana-de-açúcar em função da crise? Também tem, Ronaldo. Tem, e aí a gente soma aos problemas da crise outros problemas que estão ficando realmente insuportáveis, eu diria. Um deles, por exemplo, com relação à legislação trabalhista, né? Quer dizer, foi-se o tempo em que você registra um funcionário, você tem férias, 13º, fundo de garantia, INSS, para recolher aquilo ali. Vou dispensar, eu tenho minhas contribuições aqui para fazer, acerto e ponto. E aí? E aí que daí uns dias você está recebendo ações trabalhistas, né? E aí vem um rol de coisas com valores absurdos, né? Enfim, essa questão de reclamação trabalhista, no meu modo de ver, deveria ser exceções à regra. E acabaram virando a rotina, né? Quer dizer, hoje, se você tem 10 funcionários, mandar os 10 embora, você tem pelo menos 8, 9 ações trabalhistas, né? E o fornecedor, muitas vezes, contrata a pessoa para 1 mês, 2 meses, né? Faz lá o trabalho de plantio, ou após a colheita, ele tem uma série de trabalhos para ser feito ali. E aí a pessoa trabalha 1 mês para você, 2, embora você tenha tudo registrado, tudo certinho, na hora que vem uma dispensa, vem uma ação trabalhista aí de um valor. Então, muita gente hoje está deixando a atividade, está preferindo arrendar a propriedade para não correr esse tipo de risco, que são valores expressivos, né? E que estão, vamos dizer assim, judiando muito da classe produtora rural. Muitas vezes a pessoa está deixando parte da atividade pela mesma razão. Eu tenho amigos que venderam todo o maquinário para a empresa, para uma outra empresa, venderam tudo e vão passar a comprar serviço, né? Então, a colheita ele vai terceirizar, né? Ele vai passar para outro fazer. Por quê? Ele tinha que contratar no período da colheita 50, 60 pessoas, ele faz a colheita, na hora que ele dispensa esse pessoal porque terminou a colheita, é um desastre. É um desastre. Então, pessoas estão abandonando, estão vendendo, falam, não, aí alguém faz e o problema fica lá. E também não é assim, porque se tiver algum problema com algum funcionário, alguma coisa, acaba voltando para cá. Então, a legislação é muito confusa, ela não dá segurança para ninguém. Aliás, se trabalha hoje numa insegurança de todo lado. As questões ambientais estão até melhorando, com o código, com o CAR, agora já vem o PRA aí para sacramentar isso tudo. Então, eu diria para você que acredito até que as questões ambientais estão entrando no eixo, está caminhando para uma solução. Agora, a questão trabalhista precisa ser um negócio que precisa ser revisto. Está em prática. E não é só para nós, não. Não é só na área rural, não. A área industrial aqui nós todo já tivemos, mundo. O pessoal vem reclama direto. Todo mundo que tem empresa é a mesma coisa. Então, não pode. Um negócio que tinha que ser exceção, virou regra. Está errado. Está errado. Né? Você tem hoje... As reclamações já são listadas em folha aí, é a mesma pauta de uma, é a mesma coisa do outro, é a mesma coisa do outro, né? Então, não está certo isso, alguém tem que enxergar isso, porque está inviabilizando o meio rural, com certeza. Maneco, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, as conversas nossas sempre
fluem de uma maneira muito espontânea e com certeza interessantes para o nosso telespectador, mas o tempo é imutável, né? Nós temos o nosso tempo de início e de término também. Lhe agradeço, sucesso aí na sua atividade, na liderança do setor sucroenergético aí, e que da próxima vez você tenha mais quantidade de boas notícias para nos trazer. Eu também espero. Muito obrigado pela participação mais uma vez aí, pelo espaço que você nos dá, para a gente apresentar também o nosso ponto de vista, a forma como a gente vê o setor. E continuamos aí, quando quiser, à disposição. Muito obrigado. A você, telespectador amigo, nossos agradecimentos. Nós voltamos na próxima semana com novos entrevistados. Até lá, mais uma vez, muito obrigado.